Vamos lá, boa noite. Nós vamos iniciar a aula. Puxa, isso. Só eu tirar a transcrição. Pronto. E agora está só gravando. Muito bem. Então, o objetivo da aula de hoje é eu poder explicar a questão do trabalho final, do cronograma das nossas atividades e tirar dúvidas em relação à disciplina como um todo, mas em especial o trabalho de vocês. Então, vou compartilhar aqui a tela. Nós temos, na verdade, dentro do nosso canal, né, no nosso grupo, as orientações do trabalho final que ficam aqui na pasta do trabalho final. Então, nós temos algumas definições, aqui eu vou, à medida que vão vindo as perguntas, eu quero ver se eu vou adicionando sobre perguntas e respostas, os links para as entregas dos trabalhos, mesmo que algum de vocês tenha deixado algum trabalho sem entregar, seja a primeira parte, a segunda parte ou a terceira parte, não tem problema, pode entregar agora o trabalho final. Obviamente, tem um peso esses trabalhos, tem a questão da frequência, mas o importante é que seja entregue. E o trabalho final, nas orientações, tem alguns pontos que eu achei importante serem destacados hoje. Então, ao entrarem nesse material, vocês têm as funcionalidades que todo o trabalho deverá ter. Então, como vocês sabem, o objetivo do trabalho final deste semestre é o desenvolvimento de um projeto de interfaces para o site do CEPT. E esse novo site do CEPT que vocês vão desenvolver, ele não precisa ser o site completo, mas ele tem algumas funcionalidades mínimas que deverão estar presentes. Então, o primeiro deles é em relação à página inicial, então, a homepage. Então, homepage com as informações que já tem no site, os cursos, links para histórico do CEPT, com o endereço, com o contato, com a equipe da direção, dos coordenadores, lista de professores, dos cursos e assim por diante. Então, as informações, a homepage do site, do CEPT, essa é uma das funcionalidades obrigatórias. Uma lista com mais de 50 linhas é qualquer listagem que vocês possam desenvolver e que tenham vários campos. Então, por exemplo, uma lista, vários campos não, vários registros. Então, uma lista de todos os professores do setor, são mais de 50 professores. Essa lista dos professores pode ter o nome do professor completo, de qual curso que ele pertence, qual o currículo Lattes. Ele pode estar organizado por ordem alfabética, ele pode estar organizado por curso. Então, o objetivo dessa funcionalidade, de ter uma funcionalidade com lista, é trabalhar com listas, é trabalhar com projetos de interfaces que tenham uma lista extensa. Então, imagine que a gente tivesse uma lista com todos os alunos da Universidade Federal inteira. Então, nós temos aí mais de 20 mil alunos. Como que se organizaria essa lista? Se organizaria essa lista por curso, dentro do curso, por ano de ingresso, e esse ano de ingresso mais recente por primeiro, nós faríamos uma lista por ordem alfabética, de que maneira que nós podemos trabalhar com essa lista. Então, no caso de um site, como o do CEPT, nós podemos ter uma lista com a relação dos estudantes, então, a lista de todos os estudantes, de todos os cursos. É uma lista que é grande e que vocês vão organizar de que maneiras? Nesse caso,
de estudantes poderia ser organizado, como eu disse, por ano de entrada e ainda por curso. Então, você separa por curso, por ano de entrada. Ou uma lista por ordem alfabética em que tenha, por exemplo, qual curso que ele pertence. A mesma coisa no setor. Então, pode ser uma lista de estudantes, pode ser uma lista de professores, pode ser uma lista de empresas que têm contratação de estágio em aberto. Como é fictício, vocês não precisam ter a relação real dos estudantes, a relação real dos professores. Apesar de que no site tem, se entra em cada um dos cursos, está separado, não estão uma lista dos professores do setor, vocês podem criar essa lista, mas a organização dela é importante que seja demonstrada, essa categorização dessa lista com mais de 50 registros. Outra funcionalidade obrigatória é o cadastro com mais de 15 campos de entrada. Então, aqui é para que vocês possam trabalhar com formulários. Esses formulários, esse é importante que vocês possam... Opa, compartilhei aqui sem querer, desculpe. Esse formulário é para que vocês possam trabalhar com uma série de campos de entrada. Então, novamente, um formulário em que você tem, além de nome, e-mail, como seria um campo de formulário, de contato normal, poderia ser, por exemplo, no site do CEPT, um cadastro de egressos. Então, pessoas que já se formaram do CEPT. E aí você tem uma lista de campos em que vocês vão trabalhar se ele vai passar do tamanho da página, né? Se você vai fazer rolagem de tela, ou se vocês vão trabalhar com mais de um passo, então passo 1, passo 2, passo 3, ou por categorias, né? Então, pode ser, por exemplo, de egressos, né? Como eu estava citando o exemplo, um cadastro em que você tenha o nome de qual curso o nome desse estudante, dessa pessoa que já se formou, desse profissional, o curso que ele fez, em que ano que ele ingressou, em que ano que ele saiu, em que empresa que ele está trabalhando, se ele está trabalhando na área, o e-mail de contato, enfim, né, onde ele mora, se ele está trabalhando de forma presencial, de forma remota, se ele tem interesse em participar de feiras de profissões futuras ou de semana de calouros, para que ele possa falar sobre a experiência. Então, você tem uma página, né, uma interface com entrada de dados, com entradas de dados com mais de um tipo de informação de tamanhos diferentes e que vocês vão ter que também estar indicando como cadastrar, como fazer esse cadastro, como eles vão preencher essa informação sem ser um texto. Então, ele entra naquele conteúdo de estilos de interação, mais propriamente do formulário, além de a gente estar trabalhando aí com alguns modelos mentais de cadastros já existentes. Então, aqui, novamente, é um cadastro fictício, não necessariamente as informações que vão ser entradas vão precisar ser armazenadas ou precisar ser consultadas por outras pessoas, mas o que é importante é que no sistema de vocês tenham este cadastro. Então, não é só um cadastro de contato, nome e e-mail, mas sim um cadastro com mais informações. Tá? Uma outra funcionalidade é ter os dados dos desenvolvedores, então de vocês, aqui para trabalhar a questão do mini currículo, então nome, formação básica, uma experiência, às vezes um hobby, então alguma coisa que fale sobre vocês. O importante é trabalhar com a foto junto, então esse mini currículo ele pode estar cada um de vocês um embaixo do outro, né? Por ordem alfabética, ou pelo líder da equipe, depois os demais membros, ou ainda todos vocês numa única linha, e aí se for numa única linha, foto em cima e descrição abaixo, foto no lado da esquerda, descrição do lado da direita. Então, também é para trabalhar com uma relação, né, de informações, e que na hora de você colocar isso, seja numa interface
de um computador, de um notebook ou de um smartphone, consiga ser facilmente visualizado e que ele fique com uma organização, né, adequada, né? Então, que ele tenha essa formatação de acordo com o tamanho da interface. É importante também o contato do LinkedIn, então esse vocês podem colocar até o real de vocês, onde já aproveita e fica o nome da equipe, mas já para se acostumar a colocar foto, para se acostumar, não precisa ser a foto de vocês, então vocês podem colocar uma chargezinha, pode colocar uma caricatura, pode colocar foto, pode ser uma foto artística de um livro, da mão, enfim, não necessariamente, né, para quem não quiser colocar sua foto, não precisa colocar, mas é importante ter sempre uma foto profissional com o nome, com algumas informações sobre você mínimas e o contato do LinkedIn. Então, se habituar a colocar esse tipo de informação, porque no desenvolvimento de um site, quando ele é bom, né, a equipe normalmente, o nome da equipe ou a equipe que desenvolveu, a empresa que desenvolveu, ela aparece. Então, é uma forma também de estar divulgando o trabalho de vocês. E a data da última atualização, isso é uma informação importante que todo site deve ter, ainda mais se for um site de informações, como é o caso do CEPT. Então, se você tem uma lista de cursos, uma lista dos egressos, uma lista dos calouros, que você indique qual foi a data da última atualização. Então, se nós temos a lista, a relação dos calouros que entraram em 2023, nós já temos aí, estamos na quarta, quinta chamada, por exemplo. Então, saber se essa relação é a última, né, quer dizer, a mais recente, feita no dia 1º de junho, ou se foi uma atualização que foi feita lá no dia 20 de janeiro, quando 10, 20 de janeiro, quando saiu a primeira chamada, né, a chamada geral. Então, também é importante a gente ter essa informação, não só em notícias, mas especialmente quando se tratam de informações, para saber se essa informação ela está atualizada, se ela está valendo ainda ou não. Então, essa é um fator que é uma informação importante de ser acrescentada, e por isso também que vocês estão colocando aqui. O vídeo de até 30 segundos é para que vocês trabalhem com vídeos. Então, hoje, fazer um vídeo, principalmente pós-pandemia, é algo que se tornou bastante comum. Então, você tem aí uma série de empresas que no seu processo seletivo, desde estágio até mesmo num processo seletivo para contratação, é comum se solicitar um vídeo do interessado, né? Então, às vezes tem lá 5 fases, na segunda ou na terceira fase, se pede para que a pessoa faça um vídeo para falar sobre qual foi a sua maior conquista, ou falar sobre a sua formação, sobre as suas experiências, por que quer entrar naquela empresa. E aí você tem um trabalho de fazer a edição, de ter a voz, de ser uma voz pausada, de evitar palavras com gírias, ou que você tenha intervalos grandes de tempo, ou que esteja gaguejando. Então, uma coisa é falar ao vivo, né? Fazer uma aula ao vivo, mas quando a gente está gravando um vídeo, precisa ter um roteiro para que não aconteça de engasgar, de falar num tom diferente, ou ser todo mundo, toda aquela voz no mesmo tom. Então, fazer um vídeo é diferente de se participar de uma reunião ao vivo, ou de uma aula ao vivo. Então, por isso é importante se criar o hábito de fazer um vídeo, né? Esse vídeo não é para que vocês falem sobre vocês, até porque a gente não está fazendo um processo seletivo, mas sim de vocês criarem, de vocês organizarem esse vídeo, de gravarem, de terem que editar. E é um vídeo curtinho, de até 30 segundos. Então, pode ter 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Aqui, a minha sugestão, né, que de repente vocês façam um vídeo sobre o que a pessoa vai encontrar no site, o tipo de informação que ela vai encontrar nesse site. Então, imagina
pai de um futuro aluno, de um candidato ao vestibular, que quer saber sobre o CEPT, ou sobre o próprio aluno, se quer saber sobre o que é o setor. Uma empresa que queira contratar pessoas, o que é o setor. Então, você faz um vídeo pensando nesse público-alvo. Então, poderia ser um vídeo sobre o CEPT, pode ser um vídeo sobre o site, pode ser um vídeo de como é importante que os egressos preencham o cadastro com aqueles 15 campos de entrada, ou que esse cadastro seja para quem tem interesse em estudar no setor ou na instituição. Então, qualquer vídeo, mas é para que vocês criem, que vocês editem esse vídeo, que tenha a voz de vocês ao fundo, não precisa ter o rosto de vocês, nada, pode ser com a voz, enfim, que vocês produzam esse vídeo. E mais importante, tanto quanto fazer o vídeo, é que vocês coloquem esse vídeo no site de uma maneira que a gente possa entender que é um vídeo que é sobre o site, que é sobre, né, sobre o que é esse vídeo, que ele fique visível, que tenha visibilidade. E, por fim, uma das funcionalidades que deve estar contida no site é ter um pequeno manual, um manual de como utilizar o site, do que vai encontrar no site. Um manual para pessoas que nunca acessaram o site. Então, para ele saber quais são as principais funcionalidades, pode ser até sobre o que o vídeo fala, mas é um pequeno manual. O que eu digo um pequeno manual? Uma página e meia de uma folha A4, por exemplo. Então, se você pegar no Word e fizer um manualzinho, título, com a, a imagem da página principal, com algum texto que explique como que ele se localiza, do que existe nesse site. Aqui, novamente, é para que vocês possam trabalhar com textos que estão escritos para uma pessoa aprender algo. É diferente da informação que está contida enquanto histórico. Então, dentro da interação humano-computador, a gente trabalha com informações que são com uma linguagem não dialógica, quer dizer, em que ela não conversa, agora vá, agora faça, nesse site você vai encontrar isso ou aquilo. Isso ela fica mais presente dentro de um manual, ou até mesmo de um vídeo em que você conversa, que pode conversar com uma pessoa. O site, quando você descreve o histórico, quando você descreve informações, ela tem uma característica não mais em você estar conversando com alguém, mas é de uma informação. Então, ela não vai ter o você, faça, ela não faz essa dialogicidade que a gente conversa, né? Ela tem essa linguagem um pouco mais formal, no sentido de não ser uma conversa, diferente de um manual, principalmente para usuários novatos, em que a estética, né, a informação que você está colocando, enquanto que é título, enquanto que é link, se tiver um vídeo dentro desse manual, nada impede que o vídeo esteja dentro do manual, esse vídeo inédito, mas que ele fique com esse aspecto. Esse manual ele pode estar na própria página, né? Então, ter um link na página para o manual, ou dar lá o link que lhe abre um arquivo em PDF. Então, vejam, com essas funcionalidades, vocês percebam que não há necessidade de fazer a página, o site, o projeto de interfaces do site inteiro. Vocês precisam fazer um projeto de interfaces que tenha uma homepage. Aí vocês pegam, por exemplo, a homepage tem lá todos os cursos, fica com as informações completas. Vocês vão escolher, por exemplo, um curso, o TADES. Do TADES, vocês podem, a partir dali, fazer a lista de alunos, por exemplo, por ano de entrada. Vocês podem fazer o cadastro de alunos que já se formaram. Vocês podem ter os dados de vocês na homepage, né? O vídeo pode ser na homepage ou pode ser sobre o TADES, e mesma coisa o manual. E como vocês estão fazendo os testes, tanto o teste de usabilidade
quanto de satisfação, teste de usabilidade vocês vão fazer com pessoas que não são da equipe, e o teste do protótipo. E o teste com questionário de satisfação vocês estão fazendo com pessoas que são professores. Então, percebam que tanto um quanto o outro vai precisar de uma lista de tarefas. Daí, o que vai ser essa lista de tarefas? Vocês vão dizer, olha, vocês vão acessar a página principal, vão procurar na página principal quem são os desenvolvedores, vão procurar sobre o histórico do CEP, vão entrar no site do TADES e procurar a lista dos alunos que estão cadastrados e vejam se vocês encontram um aluno que seja de 2020, por exemplo. Vocês têm um formulário em que daí vocês vão falar, cadastre você como sendo interessado, preencha o formulário no local tal. Então, as tarefas, na verdade, já são essas informações que estão aqui. Por isso que não precisa ter o site como um todo, só uma parte do site, senão fica muito grande de fazer o projeto de interface do sistema como um todo. Então, aqui, só para esclarecer essa informação, porque eu acho que muitos de vocês não, pode ser que não tenham lembrado de ler esse material e não ter se atentado para esse quadro importante aqui. Também tem uma questão aqui de acessibilidade. Novamente, vocês vão fazer uma solução ou soluções de acessibilidade para essas funcionalidades que estão aqui. Então, de poder aumentar a fonte, de poder ter um leitor de tela, das figuras que estiverem contidas no site, de ter um leitor, em que a pessoa com um software de leitura, ela descreva, um descritor de imagem e assim por diante. Então, essas informações de acessibilidade para esses elementos que são os obrigatórios, certo? Então, essas são as funcionalidades mínimas que o projeto de interfaces de vocês deverá conter. Então, a pergunta que deve estar acontecendo. Então, eu não preciso fazer de todo o sistema, de todos os cursos. Não. Precisa fazer da página principal, quer dizer, do site com a homepage, com todas as informações que estão lá na homepage e o que vocês julgarem importante. E aí vocês podem escolher um ou dois cursos para preencherem ou onde vocês acharem que deve estar essas informações. Então, se aqui tiver dentro de um curso e esse daqui tiver a partir da página principal, sem problemas nenhum. Então, vocês navegam dentro de um curso e esse curso vai ser o curso que vocês vão especificar lá na lista de tarefas para os avaliadores. Bem, aí nesse documento do trabalho final, tem outras informações que vocês vão ler depois, vocês já devem ter lido, mas vão ler com calma. E aí tem os elementos que fazem parte do trabalho e que são aqueles que eu descrevi dentro das orientações de vocês de semana a semana. Então, aqui ele tem o nome da equipe, depois eu vou mostrar para vocês que no roteiro dessa semana eu deixei tem Universidade Federal do Paraná, nome do setor, nome do curso, da disciplina, a equipe de vocês, e aí vocês têm capítulo 1, que é a introdução, que vocês entregaram na etapa 1, o projeto de interfaces, que é o capítulo 2, em que vocês fizeram um levantamento, não, fizeram uma descrição sobre o site existente, o site atual do CEP, e aí fizeram uma avaliação por critérios ergonômicos do site do CEP, anexaram, lá fizeram um anexo 1 para colocar o questionário, fizeram um protótipo, e esse protótipo, o teste é por usabilidade, então vão anexar também esses testes, e aí a versão definitiva com manual para usuários, que essa versão definitiva já não é mais o protótipo, mas sim uma versão em que seria aquela que vocês entregariam com aquelas funcionalidades que eu coloquei antes. Veja qual que é a diferença. Protótipo, vocês podem até ter feito em duas partes. Vocês podem ter feito na etapa 1, pedir o protótipo. Aliás, na etapa 2, pedir um protótipo. Ali podia ser um protótipo feito à mão, não tinha problema. Quando vocês fizeram a avaliação por usabilidade, o teste de usabilidade, para fazer teste de usabilidade com pessoas que não sejam da equipe,
ele precisa ter um mínimo de interação. Então, para quem fez esse protótipo na etapa 2, bem rascunhado, para a etapa 3, para a terceira parte do trabalho, né, que foi, até eu posterguei, era para hoje, mas ficou para o dia 4, esse protótipo tem que ter uma possibilidade de interação. Então, para quem fez no Balsamiq, para quem fez no Figma, para quem fez mesmo em HTML, ele tem a possibilidade, mesmo que se faça em PowerPoint, esse protótipo. Você consegue fazer botões ou fazer preenchimentos mínimos de interação. E aí você já consegue fazer o teste de usabilidade com ele. Aliás, é para isso que serve o teste de usabilidade. Vem para essa fase também. A versão definitiva já é aquela que a cara do site vai ficar como se fosse a versão que vocês entregariam para o cliente final. Então, imaginem a versão que vocês vão demonstrar para o diretor, para o coordenador, para alguém que seja fora da nossa disciplina. Então, por mais que ele não seja completo e não tenha consistência de dados, quer dizer, são só simulações, ele já tem uma cara final, ele já não está mais em PowerPoint, ele não está mais num formato ou de Balsamiq. Então, ele já fica com a cara definitiva. O que vai acontecer é que tanto no protótipo quanto na versão definitiva, vocês têm um planejamento com listas a serem executadas pelo usuário. Ó. Então, o que é que ele tem que fazer no site? Onde ele vai desenvolver, né? Em que local que ele vai fazer esse teste? E a mesma coisa aqui. Ó, você tem um planejamento, né? Em que você vai dizer também quais são as tarefas que o usuário vai ter que fazer para ele poder, pelo menos, preencher esse questionário de satisfação, né? Então, tanto em um quanto o outro, é importante que esteja descrito, aliás, em todos eles, né? Que eu já vou mostrar para vocês, inclusive, o material. Onde que foi feito essa avaliação, no caso do teste de usabilidade, que forma que foi observado. Então, é importante que você tenha esse planejamento para você conduzir o teste e para você também fazer a avaliação. A mesma coisa aqui em relação à versão definitiva. Você vai ficar do lado da pessoa esperando ela responder o questionário, ou você vai mandar o link, mandar o questionário, a pessoa vai responder e você vai dizer assim, ó, você tem 2 dias para me responder, e depois você olha o que ela respondeu. Então, são formatos diferentes de aplicação de questionários que também interferem no resultado. Então, se a gente faz um questionário que fica do lado da pessoa esperando, a tendência é que ela até preencha melhor, muitas vezes, ou com mais... não tipo, só vou preencher a letra A, né? Porque está ali pertinho, ele já tira dúvidas, não tem dúvidas quanto ao questionário, pode ir conversando. Por outro lado, às vezes a pessoa não está com muito tempo, né? Então, se vai pedir para um professor avaliar e está bem no intervalo de aulas, ele não vai conseguir preencher com muito tempo. Ele vai dizer assim, posso fazer esse questionário, posso preencher depois? Porque daí depois tem mais tempo. Então, você pode marcar com essa pessoa depois ou deixar o link. Mas isso é importante que seja descrito, porque pode ter uma interferência nos resultados finais. E aí, por fim, as considerações, né, ou a conclusão do trabalho, dizendo se atingiu o objetivo a que vocês tinham se proposto em relação às funcionalidades que foram implementadas, em relação aos pontos positivos e negativos que vocês tinham visto na versão atual, se eles foram melhorados nesse novo site, ou contrário, né, ou até mesmo se não foram atingidos, também é válido. E aqui até muitas das coisas que às vezes não dá tempo de implementar, vocês podem deixar citado como trabalhos futuros, né? Então, implementar alguma funcionalidade que vocês achem importante como ideia, tá? Então, está tudo dentro das orientações do trabalho final. E aí, um outro documento, além das orientações finais para vocês lerem, que está lá no trabalho final, vocês entram em conteúdos, e aqui, na semana sobre métodos de avaliação, então na semana 8, tá? Eu deixei para vocês uma leitura do material didático. Então, até eu vou abrir aqui, ó, no roteiro da semana 8, nós tínhamos trabalhado
em sala de aula com... deixa eu só ver aqui. Nós tínhamos trabalhado com a questão de avaliação, né, de heurísticas e de usabilidade, porque critérios ergonômicos tinha sido visto antes. Deixei uma videoaula que já tinha sido gravada na época da pandemia, mas que ele apresenta exatamente esse assunto. E aí deixei esse método de avaliação, que é um material que foi produzido para o curso do mestrado e doutorado lá da bioinformática, para uma disciplina de prática pedagógica. Então, nesse material, então lá na semana 8, ó, material didático está aqui. Esse material, ele tem alguns elementos que podem ser importantes e que vão ajudar vocês a descreverem, a fazerem essas avaliações. Então, ele tem aqui no sumário, ele fala sobre uma questão de AD, que não vem ao caso, mas ele tem, ó, avaliação de interfaces, heurísticas, listas de verificação, questionário de satisfação. Então, se a gente for até a página 13, deixa eu entrar lá na página 13, aqui, ó. Ele fala sobre a questão do material, então até ele serve para ajudar vocês sobre o manual. Então, ele fala sobre o manual, isso é importante. Então, vocês podem falar sobre a questão da linguagem, tem como você descreve esse material, tem referências. Então, aqui, olha bem a cara de um material, de um manual, como ele fica, né? Um trechinho de um material didático, de um manual para usuário que está começando com quadros, com textos curtos, com quadros, estandos. Então, isso é importante de ser colocado também para vocês. E entra, aí sim, dos instrumentos para avaliação. Aqui está de material, mas dá para fazer a adaptação, até porque ele foi feita a adaptação de interação para manual, para material didático, material em qualquer mídia, não só impresso. Então, dá para vocês pegarem desse material e fazerem o contrário, fazerem muitas dessas questões para o material que é o site, né, que vocês estão desenvolvendo. Então, esse aqui é um material que não vem ao caso, né, esse primeiro questionário. Daí sim, desculpe, avaliação de interface. Agora sim. Nós temos aqui um texto que vocês leem com calma, ó, teste de usabilidade. Então, explica o teste de usabilidade. Então, identificar os participantes, que são 2 pessoas externas ao grupo. Fazer o planejamento, ou seja, as tarefas que devem ser executadas pelos usuários, onde vai ser feito esse local de testes. Então, esse local de testes vai ser no computador de vocês, foi no computador de vocês, foi no computador do setor, foi no computador da empresa, da casa, da pessoa. Isso tem que deixar claro, porque pode fazer uma diferenciação nos resultados. A ideia aqui não é material, mas sim o site que já esteja disponível. O acompanhamento e a condução com essas anotações. A ideia aqui é que vocês, sempre que forem fazer o acompanhamento, vocês tenham uma lista do que vocês têm que lembrar de anotar, de ver o que vocês têm que ver, do que vocês forem fazer. Se são vocês, quer dizer, uma única pessoa que aplica o teste de usabilidade, isso não é tão importante, porque daí a pessoa sempre acaba analisando, ela mesma analisa todos os usuários. Mas às vezes não é possível, são muitas pessoas para fazer teste de usabilidade, daí você tem uma equipe que aplica os testes. Todos os membros dessa equipe que estão aplicando o teste precisam ter os mesmos elementos a serem verificados, os mesmos elementos a serem observados e anotados. Então, se eu vou anotar o tempo que demora para fazer alguma tarefa, as dificuldades que encontraram, o número de cliques, isso precisa ser anotado também. Então, o planejamento ele é em relação ao que o usuário, né, o participante vai executar para fazer o teste, mas também em relação ao que os avaliadores vão avaliar, né? Quando a gente faz uma avaliação de um TCC ou de uma banca de professores ou uma banca para concurso de professores ou servidores, enfim,
você tem uma ficha em que você vai preenchendo e dando notas. É mais ou menos essa ficha que você também faz quando tem mais de uma pessoa. Aí identifica as áreas, analisa e registra. Por heurísticas a gente não está usando, aqui até tem um exemplo, né? E tem o de critérios ergonômicos por lista de verificação que vocês já utilizaram no site existente. Então, aqui também você tem, olha, os equipamentos, navegadores. Esse aqui eu deixei para vocês antes, está aqui disponível também para que vocês possam acessar. E, finalmente, o questionário de satisfação não é o de teste de interação humano-computador, mas ele é um modelo bem bacana para, quando está pronto, você dar uma analisada com pessoas que fazem parte do público-alvo, dizerem o que elas acham, independente da questão da interação, mas até em relação à satisfação mesmo. Então, o importante é sempre saber, né, que, no nosso caso, o nome aqui não é opcional, o nome do professor que estiver sendo avaliado é importante que seja colocado, mas, normalmente, né, em caso real, o nome é opcional. Importante colocar qual empresa, o que ele faz na empresa, a profissão, pode colocar quantos anos a pessoa tem, pode colocar qual é a formação dela, se ela já tem formação de fundamental, ensino médio completo, graduação, assim por diante, em que cidade ela mora, enfim, você pode fazer um perfil desta pessoa que está preenchendo, né? Só não pode também ser muito grande, mas um perfil mínimo. Perguntas como que tipo de equipamento que está sendo utilizado para avaliação, navegadores, experiência em outros sites, não aqui em cursos, mas em sites. Isso podem trazer também informações importantes para vocês poderem comparar. Porque, se é uma pessoa que está usando um notebook, às vezes numa rede, aqui não tem essa pergunta, mas se é numa rede móvel, com dados móveis, e está numa área que ela fez o teste, que não é numa região, numa capital, em que tem um bom sinal, esse resultado vai interferir na satisfação dele. Então, saber de onde ele está fazendo, com qual tipo de equipamento, com o tipo de velocidade da rede, isso interfere, né? A experiência que ele possui de conhecimento de outros sites, ou de ter cursado uma graduação, ou é a primeira vez que está navegando, isso também traz um conforto, até pela memória mental, pela memória dos modelos conceituais que ele tem sobre, no nosso caso, que é um site de cursos de graduação com a linguagem que é utilizada. Então, isso também são informações importantes de serem analisadas, porque não se descarta. Quando, por exemplo, se você perguntar para uma criança de 10 anos o que ela achou do site do CEP, ela vai achar muito ruim. Então, você se descarta. Mas, se você tem a pessoa que você está passando o questionário de satisfação e vê que é um aluno que já fez graduação, ou que vai fazer vestibular esse ano, ou que é professor, ou que já foi professor, ou que já foi aluno, ele já tem. Você tem uma informação que ela será útil, né? Então, isso se pode fazer em vários tipos de questões, abertas ou fechadas, mas o importante é que você tenha essas questões. E daí, você vem com as perguntas, né? O site é de fácil navegação, a utilização das cores do site é agradável, a leitura dos conteúdos, as informações desse site estão claras, você encontrou com facilidade as informações, o layout, ele é atraente. Então, você faz perguntas, né? Dos mais variados tipos, vídeos, foram úteis, foram necessários, eles te ajudaram, né? Então, sobre o conteúdo é confiável. Então, quando a gente coloca a equipe, coloca a data de atualização, ele responde essa questão, né? Se ele te traz essa confiabilidade e até mesmo se é útil, já que ele é um material que está recente, né? Então, o site abordou os conteúdos de forma a atender, a ser atraente para o público-alvo, já que era para docentes, ou se era para alunos, ou se era para empresas de estágio. Então,
você faz perguntas, que é voltado para quem se está desenvolvendo, e deixa depois comentários, críticas, para a pessoa poder abrir. Então, dentro desse material, vocês encontram, está aqui o material didático, a avaliação, vocês encontram já alguns modelos que vocês podem utilizar dentro do trabalho de vocês. E, finalmente, o material que eu deixei hoje, né, que é da semana, referente a essa semana de aula. Então, aqui só estou destacando porque a partir da data de hoje, quer dizer, seria essa semana que vem, que é a semana de feriado, e daí a semana que vem ser a prova ali, né, da semana que tem o dia 15, são semanas que são voltadas somente para para a realização do trabalho final, né? Então, não tem chamada nessas semanas, nem hoje, não teve a semana passada, acabei adiando, né, a aula para hoje. E depois disso nós vamos ter a prova dia 15 de junho, que já está lá o conteúdo que é da semana 1 até a semana 8, então é sobre os assuntos que abordamos da semana 1 até a semana 8. O trabalho da terceira etapa, que era para entregarem hoje, eu deixei para o dia 4. Está aqui, a data limite. Cadê que eu coloquei aqui? Tendo em vista. Dia 4 de junho, ó. A data da terceira etapa, ela foi para 4 de junho, tá? Até porque eu acabei não colocando o material ali, o link, e também porque eu não tinha dado esse conteúdo, essa aula que era para ter ministrado na semana passada. Acabei ministrando para a turma da tarde, mas não foi possível para a turma da noite. Então, por isso que também adiei mais alguns dias, para que vocês tenham também um tempo para fazerem alguns ajustes ou complementarem o trabalho de vocês. Daí, no dia, a partir daí, vocês vão fazer a entrega da versão final, que é a versão definitiva, né? Que é dia 20 de junho. E as apresentações vão ser entre os dias 22 e 29. Então, primeiro vocês entregam dia 20, eu analiso os trabalhos. Alguns trabalhos serão obrigatórios, a apresentação presencial, alguns trabalhos, dependendo de como for, posso fazer de forma remota, posso fazer em outros horários que não dá aula, mas aí a gente vai combinando equipe a equipe. Mas só vou fazer o agendamento após a entrega da versão final, não tenho porquê de fazer antes desse agendamento. Se entregarem antes do dia 20, já agenda até mesmo para antes do dia 20, o quanto antes. Tá? Então, a princípio, estão previstas para essa semana, entre o dia 22 e dia 29. Inclusive, dia 22 e 29 no horário de aula. Mas ela pode acontecer antes também, caso a equipe entregue com alguns dias de antecedência. Tá? Então, para quem me entregar dia 20, pode ser que a apresentação já seja dia 22, a depender, né? Isso vai tudo ser de acordo com a data de entrega. Né? Os que forem entregando por primeiro já vão escolhendo as suas datas. Eu vou mandando o link com a agenda e já vai escolhendo em que horário vai querer esse agendamento. Tá? Então, aqui nesse roteiro dessa semana, eu coloquei a estrutura da versão definitiva, quer dizer, agora eu trabalho como um todo, vocês vão pegar as 3 primeiras etapas que vocês fizeram, vão juntar tudo e vão fazer as alterações que forem necessárias. Então, tem um modelo aqui da estrutura mínima, né? Coloca lá o nome da equipe, se estiver fazendo sozinho, faz só o nome de vocês, né? De cada um de vocês, do aluno, da aluna. Então, o capítulo da introdução descreve o site atual, tudo que vocês fizeram na primeira etapa. Né? Então, o que é o site atual, o que tem, quais são as funcionalidades, para quem que foi desenvolvido, por onde acessou, por onde eu consigo acessar, por onde eu não posso acessar, que eu não consegui. Aponte alguns pontos positivos e alguns negativos que você tenha verificado e faz aquele quadro comparativo com pelo menos lá 2 sites, acho que eu coloquei 1 ou 2 sites
que fossem similares, acho que era mais um site com pelo menos 5 pontos comparativos, né? E aí, sobre o projeto que vocês vão desenvolver, vocês vão falar, né, o que vai ser desenvolvido, o público-alvo, para quem, por quê, por qual motivo que vocês estão desenvolvendo. Então, podem apontar que esses pontos aqui, podem verificar outros que vocês vejam por que vocês acham que é importante desenvolver um novo site, por onde vai ser utilizado e as funcionalidades que serão implementadas. Isso é a etapa 1. Na etapa 2, que vocês fizeram o panorama atual, então, do site do TADES atual, que existe hoje, né? Então, o site existente é o site do CEP atual, né? A avaliação por critérios ergonômicos, que vocês fizeram aí com 2 avaliadores, com base nos critérios, podendo usar aquele modelo que eu deixei. Faz o planejamento com as tarefas dos avaliadores para uniformizar a navegação. Então, até dei alguns exemplos, que eu expliquei tudo em sala de aula, né? Então, para fazer esses critérios ergonômicos, por exemplo, analise a homepage, consulte o projeto do curso da loteria, consulte os docentes do curso do TADES, consulte os discentes do curso do secretariado, se cadastre como voluntário em algum projeto de extensão. Então, se diz tarefas. E vê-lhe, né, vocês tentem responder com critérios ergonômicos se vocês conseguem resolver essas avaliações. E aí vocês vão executando as tarefas, responde o instrumento, analisa, insere no anexo 1 os questionários respondidos. No 2, vocês desenvolvem o protótipo. Então, esse protótipo que vai vir para cá, vocês podem até ter colocado os 2, se vocês fizeram um rascunho, coloquem ele lá e depois coloquem o que vocês já fizeram com essa possibilidade do usuário navegar pelas interfaces. Então, não dá para ser de baixa fidelidade, ele tem que ser, no mínimo, de média fidelidade, ele tem que possibilitar que o avaliador consiga interagir com a interface, senão como é que se vai fazer um teste por usabilidade? Então, aqui não pode ainda ser rascunhado? Pode estar no PowerPoint. Mas é importante que a pessoa consiga ir clicando, que ela veja que são botões, que tem formulário de entrada e que ela consiga fazer essa navegação. Então, mais uma vez, o avaliador aqui, nesse caso, não pode ser da equipe. Para realizar a avaliação, precisa fazer um planejamento para aplicação do teste. O planejamento com a lista de tarefas a serem executadas, analisa os resultados e insere no anexo 2 esse planejamento que vocês fizeram para o teste de usabilidade, o planejamento, as tarefas a serem executadas, né? E assim por diante. Então, aqui é importante, nesse teste, nesse item aqui do protótipo, né? Se não foi colocado nessa da terceira etapa, lembrem de colocar na versão final. Mas o importante aqui é a tarefa, os itens que serão analisados, anotados pelos avaliadores. Entenderam? Então, assim, que todos os avaliadores analisem as mesmas coisas dos usuários que eles estão verificando, tá? Então, os itens que serão anotados pelos avaliadores devem ser padronizados, uniformizados, os mesmos para os avaliadores. Então, se é uma equipe com 4 pessoas e cada um pegou um usuário para fazer o teste, que cada um deles analisem as mesmas coisas, tá? Os mesmos para os avaliadores, os mesmos itens, né? Que serão analisados por todos os avaliadores, pelos avaliadores, tá? Acho que ficou claro que os itens que serão anotados pelos avaliadores devem ser padronizados, universais, ou seja, fica melhor assim, ou seja, os avaliadores devem observar
e anotar os mesmos elementos, os mesmos, as mesmas tarefas, né? As mesmas tarefas, tá? Independente do usuário ou de quem esteja avaliando, tá? E a versão definitiva, então, vocês fazem a versão definitiva agora, fazem os ajustes, fazem a versão definitiva, novamente, não precisa ter de todo o site, não precisa ter consistência de dados, mas o importante é que vocês indiquem lá no trabalho, nessa versão definitiva, o link para o projeto de interfaces, para dar uma olhada antes. Tanto para a versão que o site navegável, quanto para o manual. E pode até vocês deixarem no Drive compartilhado, só lembrem de compartilhar comigo. Tá? O manual do usuário pode estar em PDF, mas daí também anexa como 4, como um anexo 4, deixa lá um link para que eu possa ver da página do projeto de interface. Questionário de satisfação também com 2 avaliações. Não use perguntas e respostas, não é um checklist, é com notas, como a gente viu ali diferente, eu expliquei em sala de aula. Ele deve ser respondido por professores do STEP, então não é com qualquer usuário, então se escolhe, não precisa ser dotado, professores do STEP, e aí indiquem quem são as pessoas, fazer o planejamento para essa aplicação, analisar os resultados, anexar o questionário elaborado pela equipe já preenchido pelos professores. Então, essa é o que está lá na versão final. E aí, as considerações finais, se os trabalhos foram não atingidos, o último capítulo. Então, nós temos aqui um trabalho em que vocês levantaram os pontos mais importantes do trabalho de vocês, né? Então, do site de vocês analisam o site do STEP, verificam pontos positivos e negativos, fazem uma análise utilizando uma ferramenta, usando critérios ergonômicos do site do STEP, elaboram um protótipo, fazem uma lista de tarefas para o usuário poder navegar nesse protótipo, vocês fazem uma lista de elementos que devem ser avaliados para que os avaliadores sigam esse roteiro do que devem observar e anotar, para que na avaliação, independente do avaliador, se analise as mesmas coisas, e daí aplicam o teste de usabilidade, analisam os resultados, fazem a versão definitiva. Na versão definitiva, vocês apresentam para 2 professores ou mandam o link para 2 professores com a lista de tarefas que eles devem fazer e com o questionário que deve ser preenchido. Vocês podem preencher junto ou mandar para que eles, dando um prazo de 2, 3 dias para que eles respondam esse questionário. Fica a critério de vocês. Vocês descrevem como vão fazer isso, colocam lá no trabalho, considerações finais, e encerrou o trabalho. Até o dia 20, à medida que forem entregando, por ordem de entrega, eu já vou mandando a planilha com o agendamento para que vocês mesmos possam fazer o agendamento. Ok? Acho que era isso. Desejo para vocês um bom trabalho. Renan está aqui presente, se quiser fazer alguma pergunta. Senão, eu desejo um bom trabalho para vocês. E qualquer dúvida, podem entrar em contato via e-mail ou via WhatsApp, enfim, eu vou respondendo para vocês na medida do possível. Ok? Bom, vou encerrar a gravação.